chegar agora em mais um tema aqui do TimbuCast, que é 3 temas em um, né? Primeiro que hoje o Náutico, na verdade, informações, né? Primeiro que o Náutico hoje deu início ao pagamento dos salários referentes ao mês de outubro, né? Questão de carteira, falta ainda de direito de imagem e está buscando ainda elaborar um cronograma para o pagamento dos salários de novembro. Ainda vai ter dezembro com 13º e tudo mais para todo mundo. A Federação Pernambucana revelou que fez um aporte, né? Parece que de R$700 mil para o Náutico. E está cumprindo o papel dela, né? Porque ano que vem vai receber muita taxa nos jogos que vão acontecer, então tem que dar dinheiro para os clubes mesmo. Renato, eu não sei nem se esse dinheiro aí é dado, porque Evandro é muito malandro, né? Evandro fica, não, dei 700 mil aí para o esporte, dei 700 mil para o Náutico aí. Aí a turma pergunta, é para pagar quanto? Não tem data para pagar, não. Não sei, viu? Não sei. O Náutico tem um monte de receita para receber lá na CBF e esse dinheiro chega através da federação. Eu não sei muito se eu caio nessa lábia de Evandro, porque Evandro, apesar de ser um personagem de longa data aí, né? Não é novidade Evandro ser linguarudo, mas ultimamente eu tô percebendo que o Evandro, assim, ele tá uma versão nova, o Evandro 2.0, meu amigo. Desde aquela do Santa, que ele disse, pode comemorar aí, bota 5 títulos brasileiros pro Santa Cruz, eu vi que o bicho ele tá mais afiado. Então, esses 700 mil aí, eu acho que é adiantamento do próprio Náutico, que ele vem sempre com essa retórica dizendo que, não emprestei, não vou nem cobrar. Eu queria que você, meu querido Atos, falasse sobre essa notícia aqui. Eu vou puxar o tweet do nosso querido Gabriel, irmão, até para seguir de volta, nem seguia, porra, que absurdo. Irmão do nosso querido Traíra. Cadê, meu Deus? Porque ele traz a informação referente às contas do Avaí. Ele fala sobre a mudança na folha salarial do time do Avaí, que está saindo de 3 milhões para 670 mil reais. Tá aqui. Ó, vamos lá. Que loucura isso aqui. Vamos ficar atentos, pois a bolha do futebol brasileiro, principalmente dos times que investiram pesado nas últimas Série B, pode estourar e a situação ficar maluca. Sair de 3 milhões para 670 é algo muito radical. Folha menor que a do Santa Cruz, por exemplo. E Atos queria falar muito sobre isso, né, Atos? É porque o que acontece? Engraçado que esse assunto ele veio à tona. Eu nem tinha visto o post de Biel, mas eu já estava conversando com uma pessoa que está sempre aí atenta no mercado. Hoje pela manhã o assunto era esse, depois eu ainda repercuti no Embolada, fazendo uma pergunta lá, que João Grilo fez a pergunta a Becker, nesse sentido também, porque, veja, dá para você fazer uma leitura que a Série B meio que está quebrando, tá? A Série B que se apresentou há uns anos atrás, há 3, 4 anos atrás, muito forte, com a presença de alguns clubes grandes, né? Do eixo, junto com o dinheiro da liga, junto com esse boom que os patrocínios de apostas deram, meio que isso já era, tá? Já era e a realidade tá vindo bater na porta dos clubes de Série B e bater forte. O presidente do Atlético de Goiás, ele já vem denunciando isso aí há algum tempo. Na temporada passada ele já falou isso, nessa temporada ele já voltou a falar, dizendo, gente, a Série B tá uma loucura e a conta vai chegar. E já tá apresentando essa situação do Avaí, tá? E eu acho que isso é um assunto que tem importância total nesse momento. Porque o Náutico, ele pode estar vivendo um momento histórico, porque o Náutico é meio azarado. Geralmente ele não consegue aproveitar momentos históricos, né? Vejam, o Náutico não aproveitou o Clube dos 13, o Náutico não... Quando o Náutico jogou muita Série A, que foi entre 2007 e 2013,
a Série A era quase deficitária, era uma outra realidade que o futebol brasileiro vivia. Depois o Náutico ficou sendo Série B e Série C numa época que a Série A explodiu, né? Desde 2018 ali, mais ou menos, que a Série A ela vem crescendo demais e o Náutico está fora da Série A há 12 anos, tá? Então, o Náutico sempre está fora desse momento histórico. Tem gente mexendo no placar Gol do Flamengo. do Galo. Coisa boa. Que coisa linda. Gol do Galo. Olha a cara de João. A cara todo errado. Gol do Galo? Não, pô, vai dar aposta não. Gol do Galo. Mas veja, outro momento histórico que o Náutico perdeu, entre aspas, né? O próprio momento da liga, né? Da criação das ligas, o Náutico não botou a mão em nenhuma bolada, né? Pode até ter sido até um fator positivo, mas no primeiro momento não pegou, né? Quando negociou em bloco. E Renato, pode ser que o Náutico esteja entrando num momento histórico interessante. Um pequeno momento histórico, eu não vou supervalorizar esse momento. Eu já fiz a leitura que o Fortaleza ele se aproveitou desses momentos históricos. O Fortaleza ele foi Série C por muito, muito tempo, quando não era vantajoso estar na Série A e na Série B. E ele se manteve lá, não fez grandes dívidas, ficou lá. Óbvio que o que eu estou falando aqui, gente, não é consciente, tá? O Fortaleza não queria ficar na Série C, mas se deu dessa forma. Quando o Fortaleza ascendeu, ele se acendeu no momento turbinado do Campeonato Brasileiro. Então, ele conseguiu surfar nesses momentos históricos. E o Náutico foi o inverso. Eu acho que agora o Náutico entrou numa janela também favorável. Por quê? O Náutico não pegou os últimos 3 anos, que foram onde os clubes pegaram no dinheiro da Arena, pegaram no dinheiro dos patrocínios gigantescos das apostas, mas com isso se endividaram muito. Entraram em contratos enormes de jogadores, pagando passe em jogador. Veja só, quando o CRB tirou Jorginho, camisa 10 do Sport, eu disse, meu amigo, veja só, o que está acontecendo aí não é algo comum. Isso não vai ficar por muito tempo. Tanto é que Jorginho não fez nada no CRB. E o CRB gastou uma graninha para poder tirar Jorginho, que não é nada demais, mas para tirar do Sport. O Sport na época tinha até interesse em continuar com o jogador, e o CRB foi lá e tirou o jogador. O próprio Sport, que quando chegou na Série A, resolveu virar comprador. Na Série A não, na B. Na própria Série B, na própria Série B já virou comprador, Romarinho, Gustavo Coutinho, Fabrício Domingues, o próprio Kaique França, o Thiago Couto, pagou 2 milhões em Thiago Couto, veja. Aí chegou na Série A também, continuou nessa pegada, Carlos Alberto, 60%, 15 milhões, Matheus Alexandre, 9 milhões, enfim. Acontece que esses clubes, eles se endividaram, tá? O exemplo do Avaí aí tá na tela, tá claro. A realidade bateu na porta, uma queda de 3 milhões para 600 mil é uma coisa absurda, tá? Só que o Náutico, ele tá num momento interessante, porém, talvez por questão de meses, o Náutico não aproveite o máximo que esse momento histórico pode proporcionar. Por que eu digo isso? Porque eu acho que o mercado de Série B vai botar os pés no chão. Vai entender que os clubes não têm condição de pagar as fortunas que eles estão pedindo. Sabe o Gabriel Poveda, que está sendo especulado não só no Náutico, mas em quase todo o clube da Série B aí, o nome de Gabriel Poveda tá passando. Gabriel Poveda, não fiquem surpresos. Deve estar pedindo aí aos clubes contrato de 250 a 300 mil reais. Isso É uma loucura. Exatamente. É uma coisa pornográfica.
É um absurdo você ter que se comprometer com Gabriel Poveda, pelo que ele fez no Sampaio Corrêa em 2020, você pagar 300 mil reais a Gabriel Poveda. Alisson Safira, quem é Alisson Safira? Meu Deus do céu. É quase isso também, é dentro de 200, 250. Então eu acho que o mercado, quando eu digo mercado, eu estou falando os próprios jogadores e os empresários, eles estão nas últimas tentativas de grandes contratos nesse preço inflacionado, que é o que a gente está vivendo agora, nesse momento. Eu acho que acabou o Paulista, a turma vai entender que os clubes não estão conseguindo assumir mais esse tipo de contrato e vai ter uma baixa grande. Ah, tu está falando baixa de quanto? Eu tô achando que vai vir em torno ali de 30%, 50% de desconto aí. Quem está pedindo seus 250 vai ter que se contentar com 150, com 180, 170, o que seria um diferencial muito grande para o Náutico. Porém, por outro lado, o Náutico também não pode esperar. Inclusive foi a pergunta que eu fiz a Bruno e foi a resposta que ele deu. O Náutico não pode ficar esperando porque o Náutico precisa montar um time. O Náutico precisa ter os jogadores aqui, precisa jogar um pernambucano, precisa... se você não montar o time agora, pelo menos 90% do time, você vai chegar no mercado onde os jogadores já vão ter contrato de um ano com outros times. Só vai ter aquela sobra de jogadores que estão jogando Paulista e não tem calendário para o resto do ano, então fica um mercado muito escasso. Mas eu acho que é algo para a gente acompanhar, para a gente observar, tá? Espero que esses contratos comecem a baixar o mais cedo possível, que esse mercado arrefeça bastante, até para poder o Náutico não chegar na Série B se expondo muito, tá? Porque imagina o Náutico aí fazer uma folha de... Hoje se fala em 2,5 milhões, mas se o Náutico assinar com a Liga, vai ter incremento. O Náutico coloca uma folha pesada para o seu patamar de jogadores que você depois olha assim e diga, pô, esses jogadores aí são todos jogadores mais ou menos. Pode acontecer isso. Isso foi a realidade do CRB nos últimos anos. O CRB, por acaso, montou alguma seleção? Montou seleção nenhuma, pô. Se endividou, fez grandes contratos e não conseguiu ir para lugar nenhum. Então eu acho que a gente deve observar, Renato, essa questão da Série B, porque isso que aconteceu com o Avaí, eu acho que vai acontecer com mais clubes, tá? E acontecendo, eu acho que o Náutico entra numa rota interessante. O que é que tu acha, João? Assim, obviamente seria melhor se a gente pudesse esperar, né? Eu acho que realmente tende a acontecer isso que Atos falou, mas o mercado, infelizmente, acontece agora, o Náutico não consegue esperar. Talvez se você consiga uma receita depois e consiga se aproveitar disso, tenha uma vantagem, mas não sei se o Náutico vai conseguir ter liga, não sei se vai ser vantajoso para o clube. Se fosse para chutar, diria que não. Então, acaba perdendo aí essa oportunidade, mas ainda assim eu acho que a gente está melhor agora, sabe? A gente vai entrar pelo menos numa situação que a gente não vai ter essa corda no pescoço aí de alguns times, não vai ter feito tanto investimento errado quanto alguns clubes tiveram, porque todo mundo recebeu dinheiro da liga, todo mundo investiu muito querendo subir, mas só sobem 4, velho. E aí, nesse momento, acaba dificultando o planejamento, e você vê equipes como o Avaí, que tem essa baixa no orçamento e que passaram um ano basicamente sem pagar salário, assim. Muitos meses atrasados, com greve, coisa até que tinha se parado um pouco de você ver em clubes assim mais relevantes. Acho que o futebol estava indo para um caminho diferente desse, mas quando o dinheiro chegou, a galera se desesperou, torrou tudo, e agora vão ter que lidar aí com as dívidas e talvez não, né? A galera torrou tudo e ainda tem menos porcentagem em relação à da Liga, né? Então, assim, vamos ver se esse cenário
pode ajudar o Náutico, tende a ajudar.